E é aí que a gente chegou ao terceiro e último episódio desse livro incrível que chama-se Ato Criativo, do Rick Rubin. Esse aqui, maravilhoso. E se você chegou até aqui, provavelmente você já deve ter comprado esse livro. E se você não comprou ainda, fica a minha recomendação novamente. É um livro espetacular, só vai fazer bem para sua criação, não importa qual seja o seu campo. Mas se você quer me escutar falar um pouco mais dessas ideias, e hoje eu trouxe algumas muito boas, senta aí que a gente tem muita coisa para conversar. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Como eu já apresentei esse livro 2 vezes, hoje eu não vou dar mais credenciais sobre o Rick Rubin. Se você quiser saber um pouco mais quem é ele, você pode procurar na internet. Eu vou deixar um link aqui para você procurar o livro e também saber um pouco mais sobre a trajetória desse artista. O mais importante é a gente saber que é fertilíssimo. Você vai aprender muito consumindo essas ideias e você vai ter muitos insights práticos, muita coisa para você testar no seu dia a dia. E a primeira ideia que eu selecionei para o episódio de hoje é a ideia da paciência. Paciência, que é uma coisa muito complicada nos nossos dias de hoje, na forma como o nosso sistema organiza o tempo, porque ele nos faz atropelar passos, atropelar o fluxo natural das coisas, esperar que os resultados cheguem muito rápido, que eles cheguem desproporcionalmente, porque a gente constantemente é confrontado e pressionado para se comparar com os outros e muitas vezes com realidades que elas são inventadas, que elas são apenas impressões que a gente vê na internet, a gente não tem o dado inteiro. Dito isso, é muito importante a gente trabalhar a paciência como um bem, como uma coisa que você pratica no seu dia a dia a seu favor. Vou ler uns trechos dele aqui do que ele fala sobre paciência e depois a gente vai desempacotar essas ideias. Pense em como seria diferente sua experiência no mundo se você se empenhasse em todas as atividades com a atenção plena que teria para pousar um avião. E aí vamos notar o seguinte, no capítulo sobre paciência, ele faz uma relação com a atenção plena. Eu vou trazer um outro raciocínio de uma autora, da Ellen Langer, que já falei dela aqui no canal, sobre atenção plena, para a gente depois correlacionar essas coisas e ver o que tem a ver com paciência. Ela fala de um experimento, numa das entrevistas dela, que ele funciona mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você odeia futebol americano. E aí te colocam numa sala para assistir futebol americano e pedem para você perceber 3 ou 4 coisas interessantes no jogo. O resultado foi, as pessoas que passaram a perceber 3 ou 4 coisas diferentes do jogo, passaram a se interessar mais pelo jogo e gostar mais dele. No final elas relataram mais familiaridade e mais interesse pelo jogo. Já o grupo de controle, que não foi convidado a perceber nada, continuou detestando o jogo como sempre. E aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com paciência no final das contas? O que acontece é o seguinte, é muito difícil a gente ter uma paciência desatenta. A paciência desatenta ela geralmente é muito sofrida, porque você está só esperando passar aquela situação desconfortável, chegar a sua hora de agir, chegar a um resultado que você está esperando. Ao passo em que, quando você tem uma paciência mais presente, como é o caso dessa que ele está trazendo no livro, o tempo que você passa esperando que a situação mude, o tempo que você pratica, vivencia a sua paciência, ele é um tempo mais precioso, porque você passa a se envolver com aquela matéria. E aí você me pergunta, beleza, até aqui eu entendi, mas o que isso tem a ver com criação? Vou te dar um exemplo prático. Eu escrevi um conto bem interessante, que eu gosto muito dele, é um conto de um pintor, né? Eu escrevi ele tem uns 2 anos. E por que ele era interessante? Porque eu não dominava algumas partes desse assunto. Né? Ele é um conto sobre uma pessoa trans e uma outra pessoa que acha que é trans. Né? É um tema complicado, um tema delicado. E eu tive que estudar, tive que conversar com algumas pessoas, fazer umas leituras sensíveis. Ou seja, requer paciência. Se eu tivesse passado por todo esse trajeto sem me interessar pelo tema, sem me envolver com o tema, o resultado final teria sido muito aquém do resultado que eu alcancei. Gosto muito do resultado desse conto. E ao passo em que eu me interessei, que a minha paciência foi uma paciência presente, uma paciência de doação, o resultado final ficou muito melhor, porque ao longo do caminho eu fui conversando com gente, fui estudando tema, fui pegando matérias online para me inteirar, para me familiarizar com isso. E, no final das contas, quando eu terminei as leituras sensíveis com as pessoas que eu convidei, eu cheguei num resultado muito mais satisfatório, que as pessoas estavam felizes com o que elas viram e eu estava muito satisfeito com o resultado que eu cheguei. Tudo isso para te dizer o seguinte, você pode, às vezes, ter uma paciência mais desatenta. Ela não é completamente inútil, ela serve porque nem todo mundo é obrigado a estar presente o tempo todo. Mas, se você tiver que praticar a paciência e você for capaz de estar presente, só você tem a ganhar com isso. Ainda dentro do tema da paciência, ele tem um outro raciocínio fenomenal. Vamos dar uma lida no trecho e depois eu vou desempacotar ele para a gente. A busca contínua por eficiência desestimula qualquer olhar profundo para as coisas. A pressão para cumprir tarefas não nos dá tempo para pensar em todas as possibilidades. É, no entanto,
pela ação deliberada e pela repetição que conquistamos uma visão mais profunda do que devemos fazer. Dá para ver que, até certo ponto, é um privilégio você ter tempo para trabalhar em alguma coisa. Seja numa obra, seja num projeto, ainda mais no dia de hoje, onde a gente está confundindo eficiência com atropelo, né? Na verdade, existe um raciocínio global do sistema, onde tudo é para ontem, tudo tem que termina logo e me entrega, não seja perfeccionista e me entrega, e isso aí muitas vezes é danoso para a obra. Né? Por quê? Porque você não vai ter tempo da sua repetição te gerar familiaridade. Por exemplo, quando você começa a aprender a tocar um instrumento ou a cantar, né, eu digo isso porque eu já tive uma banda, já produzi alguns álbuns e tal, a pressa ela vai gerando resultados medíocres. Quanto mais você se familiariza, quanto mais você repete, mais você amplia a sua relação com aquilo que você está fazendo, mais você encontra correlações, por exemplo, em caso de música, correlações harmônicas, correlações melódicas, você encontra um ritmo diferente, uma forma de fazer o ritmo que ela não é óbvia, né, que ela é meio inovadora. E isso aí vem de tempo, vem da sua conexão com aquilo. Então, muitas vezes, desenvolver uma paciência, além de um privilégio, porque você vai ter que ter tempo, é uma escolha. Porque você vai precisar optar por aceitar aquela obra, o tempo dela, em vez de atropelar a obra em direção ao fim, você vai ter que optar por aceitar que muitas vezes você não tem controle sobre tudo. Você vai chegar até um certo ponto com as suas habilidades, e aí o tempo vai completar o resto da obra. Aí você chega mais um certo ponto aqui com as suas habilidades, e o tempo vai lá e completa mais o resto da obra. E isso daí é, na minha opinião, uma visão de mestre. Né? Ele já fez isso muitas vezes, eu tenho feito isso com as obras que eu tenho produzido, e eu só posso dizer que só melhora. Né? Quanto mais eu dou tempo para a coisa, e não é aquele tempo a perder de vista, não é procrastinação, mas é um tempo, uma oferta de tempo para a obra, mais rica ela fica, mais poderosa ela fica. E um outro ponto aqui, antes da gente mudar de tema, é que a maior parte do que você faz de importante numa obra está um pouco fora do seu controle. Já falei isso no outro episódio, e isso tem tudo a ver com o próximo tema que eu vou trazer aqui, que são grandes expectativas. E aí, antes de entrar nesse tema específico, eu vou te perguntar o seguinte: quem de nós consegue dedicar tempo, energia, pesquisa, doação para uma obra, para um trabalho, para um projeto, e não esperar nada dele? É muito louco, né? Como diria o Kabat-Zinn, tem cheiro de paradoxo, né? Porque é uma loucura. Quando você doa energia para alguma coisa, vamos supor, você está cozinhando um prato, você espera que ele fique bom. Você não cozinha um prato e fala assim, porra, mas se não der, eu jogo tudo fora. Só que quando se trata de arte, isso aí é muito benéfico. E a gente é muito pressionado, às vezes, para ter grandes expectativas sobre a obra que a gente está produzindo, antes mesmo dela ter forma. Vamos dar uma lida em alguns trechos deles, são os trechos finais, e depois a gente vai expandir um pouco essas ideias aí. O peso das expectativas pode ser bem expressivo, assim como o medo de não estarmos à altura da tarefa. Quando nos sentamos para trabalhar, lembramos que o resultado não depende exclusivamente de nós. Se nos dispusermos a dar cada passo no desconhecido com garra e determinação, levando conosco todo o conhecimento que coletamos, chegaremos a um ponto final. Esse conjunto de ideias específico de expectativa, não se achar à altura da tarefa, ir conduzindo com o que tem até chegar no final, eu levei muito tempo para me sentir confortável com ele. Por quê? Primeiro, pela minha dedicação, eu geralmente sou uma pessoa muito envolvida com o que eu estou fazendo, e isso gerava um efeito colateral natural de expectativa. E depois, quando eu trabalhava, tinha uma empresa, né, eu trabalhava com criação, e os meus funcionários precisavam de muito suporte, porque eles tinham expectativa, né? Eles estavam sendo cuidados, remunerados, contratados para desenvolver o trabalho, e eles queriam fazer o melhor. Só que eu via, aí vendo de fora, claramente a expectativa ia atrapalhando o resultado que a gente estava buscando. E aí eu trago duas dimensões aqui que vale a pena a gente refletir. Primeiro, excesso de expectativa geralmente mata a fé no processo. O que é fé no processo? É essa questão de você ir fazendo apenas com as informações que você tem até chegar no fim. Não importa o que aconteça, depois você decide. A expectativa vai desnutrindo essa fé no processo. E você misturar as duas coisas é o segredo para a mediocridade. É o segredo para você se entregar logo no que você está fazendo, optar por uma solução mais fraca, ou correr para um resultado e não querer testar o suficiente. E isso tudo, no final das contas, deteriora a obra, deteriora o que você estava fazendo, que afinal de contas você tinha interesse em realizar aquilo bem, não é? Eu costumo dizer o seguinte quando eu estou trabalhando com alguém, né? Estou trabalhando em conjunto. Quando você está materializando uma obra, um projeto, não é hora de delirar com o resultado. Por quê? Isso dilui a sua energia e dispersa o seu tesão. E essas duas coisas, essa energia, essa vontade, essa conexão com o que você está fazendo,
elas são essenciais para sua obra. A obra ela exige integralidade. Enquanto você está trabalhando com a coisa, não dá tempo de você ficar pensando como é que eu vou falar sobre isso depois, quanto as pessoas vão gostar, como as pessoas vão avaliar isso de maneira positiva, como elas vão perceber que a minha ideia é interessante. Isso não cabe à produção da obra. Por quê? Porque você vai, por exemplo, vou falar um pouco de literatura, né, do meu romance. Você pode perder naturalidade dos personagens. Você pode perder ritmo, porque você quer chegar muito rápido em algum lugar específico. Você pode perder dinâmica entre as cenas. Você pode perder detalhes específicos do que você está falando, ou até mesmo poética, porque a poética ela é muito sutil. Se você tiver com pressa, você atropela a poética. E se você procrastinar, você não arrisca também. Então ela exige um certo tipo de conexão com o que você está fazendo para tornar natural esse fluxo de doar para a obra. E isso aí não tem como fazer com grandes expectativas envolvidas na hora da produção. Eu sei que isso às vezes é muito fácil de intelectualizar e falar e é difícil de fazer. Então eu vou te contar um pouco como eu faço no meu dia a dia, né? Quem sou eu, né, para ensinar os outros essas coisas? Mas eu estou muito satisfeito com o que eu tenho produzido, eu tenho compartilhado com as pessoas, tenho sido selecionado em algumas chamadas literárias, né? Tenho tido bons feedbacks das coisas que eu entrego para outros terceiros que precisam analisar a minha obra, não só na literatura. Então, assim, diante disso, eu vou compartilhar com você alguma coisa que possa ser útil aí enquanto você estiver produzindo as suas coisas, né? A primeira delas é você ter pequenos rituais. Ritual para começar não é superstição e nem toque, né? O que eu quero dizer com ritual? É você se desconectar do aparelho, do celular, é você ter um tempo sozinho, é você tomar um bom banho demorado, não definir hora demais para entrar, sair e fazer, porque isso tudo pode mexer no ritmo do que você está fazendo, mexer na sua paciência. Depois disso, você sempre tem à mão mecanismos para você tomar notas. Porque muitas vezes podem vir coisas, como ele mesmo fala que os estímulos para você produzir a sua obra estão em todos os lugares, podem vir ideias, insights, cenas na sua cabeça, fora de hora. Você pode estar na rua, você pode estar tomando um café, você pode estar em trânsito de um lugar para o outro e tal. E você tendo um mecanismo de registrar, mesmo que seja você mandar uma mensagem para você mesmo no celular, você salva para si aquele insight precioso para você desempacotar ele depois quando você estiver focado. Outro ponto importante que eu faço muito é adiar a gratificação. Por quê? Esse aí, inclusive, para o artista que está no meio da carreira, no início da carreira, que ele não está consolidado, ele é muito importante. Volta para o ponto das expectativas. A gente quer ver alguma ressonância, alguma, né, resultado do que a gente está fazendo. E às vezes vai demorar, às vezes você vai produzir muito antes de você ver um pequeno resultado acontecer. E isso vai deixar desbalanceado o seu mecanismo de recompensa. Você vai ficar ansioso, você vai querer que as coisas aconteçam rápido, você vai querer atropelar etapas. E tudo isso, como o próprio Rick Rubin fala, está fora de controle. Se você entender que você precisa adiar a gratificação, você pode fazer algumas coisas. Por exemplo, você pode modular a sua gratificação para outra coisa, né? Por exemplo, acabou de produzir um negócio muito legal, né, que você gostou, que está no meio do caminho, ou você recebeu um feedback positivo de alguém, etc. Sai para comemorar. Porra, mas eu não lancei o livro ainda, sei lá, não lancei meu disco, entendeu? Meu projeto não foi lançado ainda. Sai para comemorar pequenas vitórias, entendeu? Porque você vai se recompensando enquanto a coisa, enquanto tal, não se materializa. E ainda dentro de gratificação, um outro mecanismo é você praticar uma gratidão paralela. Você não está grato ou grata porque deu muito certo a sua obra, incrível, maravilhosa. Não, você está feliz pela oportunidade de poder escrever, pela oportunidade de poder tocar, pela oportunidade de poder pintar, ou escrever sua petição, ou plantar uma planta, cozinhar um prato, não importa, entendeu? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente dá essas coisas muito por garantido. A gente pensa assim, pá, eu fiz aqui, cadê os meus feedbacks, os meus aplausos? Você ter a chance de você sentar com calma, não importa onde, para colocar umas ideias no papel, não importa como, e depois você ir concatenando elas. E em um dado momento isso virar uma obra, por exemplo, no caso da escrita, é um puta de um privilégio. É muito raro as pessoas poderem fazer isso, né? O Schopenhauer até brinca às vezes que você ter a intenção, a competência e a vida deixar é um cometa no céu. Então, esse mecanismo de você se sentir grato ou grata enquanto você está fazendo, ele é maravilhoso para você não se sentir esbaforido para ver algum resultado acontecer. Estou dando alguns insights aí em cima das ideias do Rick Rubin, e o último que eu vou trazer, que tem tudo a ver com o livro, né? Livro super especial, e é um grande aprendizado meu também ao longo da minha execução, tanto como artista quanto como profissional em outras áreas,
é você ser capaz de praticar generosidade. Porque num mundo que você está sendo pressionado para ter desempenho o tempo todo e rápido, é muito difícil a gente ser generoso. Geralmente a gente está avarento, mesquinho e apressado. Generoso com o quê? Consigo mesmo, por todos esses cenários que eu trouxe hoje. Com o outro que eventualmente vai ler, vai avaliar, vai apreciar o que você está falando, vai criticar, entendeu? E essa crítica, por mais que às vezes ela seja dura, né, ou ela venha de algum lugar que você não concorda, ou ela venha de algum lugar que você não tinha visto, ela vem também para engrandecer o que você está fazendo. Ser generoso com o tempo, porque como o próprio Rick Rubin diz, essas coisas têm um ritmo próprio e é importante a gente praticar paciência. E no final das contas, ser generoso com a obra, porque a obra ela é uma coisa viva. Enquanto você está fazendo não importa o que seja, uma música, de novo, né, plantando uma planta, cuidando de um jardim, aquilo ali está se relacionando com você. E se você der pressa para aquilo fica subnutrido. Dito isso, e já indo para os finalmente aqui, é importante a gente lembrar o seguinte: esse livro, vou te mostrar de novo, né? Livro incrível. Aqui são eu tenho orgulho de mostrar essas notas aqui, porque realmente é um livro espetacular e eu pude consumir cada pedaço dele. É um livro maravilhoso, né? Não canso de vender esse livro para as pessoas. Por que eu estou reforçando isso? Porque por mais que essas ideias sejam interessantes, o Rick Rubin tem muito mais a te oferecer do que o meu resumo. O meu resumo é só para a gente poder rapidamente aqui, enquanto você não tem o livro, explorar algumas ideiazinhas, eu poder te mostrar um pouco do meu trabalho, da minha forma de interpretar as coisas enquanto a gente está trabalhando as ideias dele, mas isso não elimina a necessidade de você se nutrir de uma fonte maior, que é uma pessoa com mais experiência, super premiada, e que passou muito mais tempo se dedicando não só a executar, mas a transmitir esse tipo de ideia, de conhecimento. Bom, e com isso a gente chega ao fim dessa exploração de todas as ideias que eu trouxe do livro, né? Como eu disse, livro incrível, extenso, muito maior do que eu falei, mas eu espero que você tenha curtido, eu espero que isso tenha abrido sua cabeça para você não só criar melhor, criar mais conectado, mas também consumir de mestres que possam engrandecer o que você está fazendo. O que você achou dessas ideias? Elas têm a ver com o que você está vivendo, com o que você está querendo produzir? Me conta nos comentários. E se você curtiu esse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou enviar esse assunto para alguém que você acha que vai curtir. Isso me ajuda, né, a expandir essas ideias que eu estou trazendo por aqui. Fala para o algoritmo que esse assunto aqui é interessante e contribui para que eu traga o melhor das minhas ideias para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.